É certo, pessoal, que o livro de Salmos é um dos mais queridos dos cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos. Se você perguntar assim para alguém, qual o seu livro da Bíblia favorito? Muitos vão dizer, Salmos. Talvez, quem não conhece, né? Salmo 23, é muito conhecido. Então, o livro de Salmos, é um livro assim muito especial, e ele é o livro mais longo da Bíblia. Quantos capítulos tem Salmo? 150 salmos, ou seja, 150 capítulos. Então, sabe aquela pergunta de acampamento? Um fica de um lado, um fica do outro, e aquela torta na cara no meio, aquela tortinha de chantilly. Qual o livro maior da Bíblia? Qual o maior livro da Bíblia? Você já bate na mesa. Salmos, acertou, torta na cara do colega. Não vai passar vergonha depois, que eu avisei qual que é o maior livro da Bíblia. Salmos. E o Salmo, gente, é um livro assim muito, por exemplo, Salmo 23, vamos ver lá, vocês sabem de cor. O Senhor é o meu pastor, e nada me falta. Olha aí, todo mundo sabe, né? Ou seja, são versículos tão conhecidos, tão na geladeira, aquelas coisas na louças, Salmo 23, nas casas, quadros, escrito Salmo 23. Outro salmo famoso, Salmo 91, vamos ver se vocês sabem de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você vai em alguns lugares, tem a Bíblia aberta no Salmo 91, é comum, né? Você vai numa empresa, aí você chega naquela empresa, está o Salmo aberto lá, Salmo 91, mas tem algumas que além da Bíblia, tem um negócio de sal assim em cima. Eu fico pensando, sal? O que tem a ver sal com a Bíblia? Não é da IPI não, esse povo não. Se você tiver com sal em cima da Bíblia, pode tirar, porque sal não serve para nada, não serve para temperar comida, né? E também não adianta ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, se sua vida está em desacordo com a palavra de Deus, né? Porque não faz milagre o Salmo 91 não, aberto lá para nada, você tem que viver de acordo com os mandamentos da palavra. É interessante dizer, para a gente fazer aqui uma introdução, né, que outras semanas eu não vou mais fazer essa introdução, que o Salmo, às vezes a gente fala assim, quem escreveu o livro de Salmos? A maioria fala assim, Davi, mas não foi somente Davi. O livro de Salmos, ele tem vários autores, não é só um autor. Por exemplo, livro de Romanos, quem escreveu? Paulo, um autor, né? Evangelho de Lucas, quem escreveu? Lucas, todo mundo sabe, é um autor. Mas o livro de Salmos não, são coletâneas de vários salmos, vários autores. Até tem um salmo lá de Moisés, Salmo 90, diz a autoria de Moisés. Tem a autoria de Asaf, tem vários autores lá. Então, não é somente Davi que escreveu o livro de Salmos, talvez a maior deles, o maior escritor do livro, mas não é todo do Davi. E é interessante que cada salmo, gente, tem um contexto histórico. É diferente, por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, quer dizer, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tem uma continuidade de histórias. Primeiro vem Samuel, depois vem Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, é uma história cronológica, mas os salmos não. Os salmos são coisas diferentes, pode ser que um salmo lá na frente tenha sido escrito anterior a um salmo que vem antes, ou seja, não tem uma ordem. Pode ser que Davi ali no salmo sei lá qual, eu não me lembro agora em detalhes, mas Davi está fugindo de Absalão.
O outro salmo, Davi está fugindo de Saul. O outro salmo, Davi está confessando o seu pecado com Betseba. Ou seja, cada salmo tem o seu próprio contexto. Salmo 23, Davi está ali, talvez ali, vendo os pastos verdejantes, vendo as suas ovelhas, vendo aquela água e correndo tranquila, e ele começou a dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Não é pastor Daniel, padre, não, é pastor de ovelhas. O Senhor é meu pastor. É um contexto de campo, é um contexto de ovelha, é um contexto de grama, de água, é um contexto de natureza. Então, quando você vai ler um salmo, você tem que entrar naquele contexto, para você entender. Imagine Davi fugindo de Saul, lá nas cavernas, na mata. É um momento diferente, e é um salmo diferente, é uma linguagem diferente. Ele não está nos pastos verdejantes, e nem está em águas tranquilas, está sofrendo. Geralmente na sua Bíblia, você pode olhar, tem um título, e às vezes tem alguma explicação. Salmo que quando Davi escreveu, quando fez isso, fez aquilo. E é legal você entender o contexto, porque daí você vai entender mais o que está dizendo ali, naquela passagem. Categorias de salmos. Sabia que salmos, eles são enquadrados em algumas categorias. Então, quando você lê um salmo, você pode tentar assim falar: esse salmo fala disso, esse salmo fala daquilo. Então, a primeira categoria de salmos é salmos de louvor, que é o nosso salmo de hoje, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. São salmos que convidam a louvar, a bendizer, a agradecer. Uma segunda categoria, salmos de lamento, onde você vai ver que o autor está lamentando, está sofrendo, está sendo perseguido, está sendo acusado de maneira injusta. O Salmo 13 fala assim: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim? Olha isso, eu vou repetir. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim? Eu acho tão bonito que a Bíblia tenha ficado registrado os salmos de lamento, porque a gente vê às vezes alguém com depressão, a gente vê alguém passando por problemas emocionais, e a gente às vezes acha que isso não é de Deus, que o crente não sofre, o crente não se entristece. E quando a gente vai ver os salmos, você vê que não, que eles também sofriam, eles também tinham as suas emoções abaladas. Então, quando você de repente perdeu por um acidente um marido, ou perdeu a esposa, ou um filho morreu, é normal o lamento, é normal a tristeza, a queixa, as fases do luto. E isso não significa que você não tenha fé, ou que você não tema a Deus, mas é um momento que está passando, e isso é natural, é da vida. E que bom que tem os salmos de lamento, que nos mostra que nós não somos super-heróis, que nós não somos pessoas perfeitas, somos pessoas humanas, e tem dia que a gente está mal, tem momentos da vida que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa de um acompanhamento, momentos da vida que a gente precisa até mesmo de medicação, mas isso não é falta de fé, isso não é falta de Deus, é um momento da vida, assim como Davi passou, perseguição do seu filho Absalão, do rei Saul, enfim, momentos de lamento. Salmos históricos.
Esses salmos históricos, você vai ver que eles falam da história do povo de Deus, ou seja, eles vão contar lá do Egito, que eles eram do Egito, Deus tirou eles do Egito, que veio as pragas, e aí Deus levou eles para o Mar Vermelho, e abriu o Mar Vermelho, e aí no deserto vinha um maná do céu, e no deserto as águas vinham da rocha, e Deus colocou uma nuvem de fogo, e uma nuvem para proteger do frio e tal, ou seja, eles vão contando as experiências que eles tiveram com Deus. São salmos históricos. Salmos imprecatórios. A palavra imprecatório ou imprecações é maldições, ou seja, é quando eles pedem que Deus julgue os seus inimigos, julgue os seus adversários. Para nós hoje soa um pouco desconfortável, né? Esses salmos para nós hoje. Por quê? Porque nós estamos hoje na nova aliança. Eles estavam na antiga aliança. A nova aliança, Jesus falou assim: se alguém bater na sua face, dá outra. Se pedir a sua túnica, dê-lhe a veste. E assim a gente vê que é uma nova fase. Então você não vai chegar no pastor da sua igreja ou eu e falar assim: ô pastor, ora pelo meu patrão para que ele morra. Não, não é assim. Deus fala: pastor, ora para o meu marido morrer. Que é isso, minha irmã? Não, é porque eu estou lendo salmos imprecatórios, estou inspirado lá, pastor. Calma, vai devagar. Vai ler o Novo Testamento, né? Mas eles falavam dos ímpios, das perseguições, que Deus pudesse pagar o mal deles, né? Que Deus vingasse eles. Então você vai ver esses salmos também. Salmos de confissão. Salmo 51, né? 32, Davi, depois de pecar, ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, lava-me dos meus pecados, purifica-me. São salmos que registram arrependimento, são salmos que registram a mudança, o desejo de mudança, e são salmos muito bonitos, e atuais, porque a gente também tem que confessar. O que diz o texto de 1 João? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a confissão continua até hoje, não é que nem os salmos imprecatórios, né, que foi absolvido no Novo Testamento, mas os salmos de confissão continuam, e é importante que nós também, se errarmos, reconheçamos. Você pode chegar na tua esposa e falar: olha, me desculpe, eu gritei com você hoje, eu fui agressivo, eu reconheço diante de Deus e diante de você que eu errei. A mulher pode fazer isso também, chegar ao marido e pedir perdão, porque eu falei o que eu não devia, no momento de ira. Isso é bonito, isso chama-se humildade, e tem momentos na vida que a gente tem que reconhecer, nós somos humanos, somos falhos, nós erramos, e quão bonito é quando a gente pode reconhecer diante de Deus também. Diante de Deus, você às vezes naquele dia lá, vou falar um exemplo pelo menos da minha parte, no futebol, tem dia no futebol que a gente perde a paz, aí você chega em casa, você fala assim: Deus me perdoa, porque eu exagerei hoje, eu acabei sendo agressivo com meus colegas do futebol. Você pede perdão para Deus, e se for necessário, pede perdão para o irmão do futebol que você mandou ele catar coquinho, né? Então você precisa confessar: errei, me desculpa, me perdoa, Deus, eu reconheço. Tem uma música que eu gosto, chama Perdão e Graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu sou fraco, mas Deus é forte e me perdoa.
Salmos de sabedoria. Salmo 1, né? Fala do justo e do ímpio. Vamos ver se vocês sabem de cor o Salmo 1? Comecem aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vocês lembram, né? Então, Salmo 1. Bem-aventurado, né? Feliz. Ou seja, o justo, ele é feliz. O ímpio é tolo. O justo, ele medita na palavra de Deus. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Salmos de sabedoria. Aquele que é justo, ele é sábio, ele tem longevidade, ele tem saúde, porque ele faz a palavra de Deus lâmpada para os seus pés. É o salmo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não me engano é Salmo 119. Salmos reais. Nesse grupo estão salmos que falam a respeito do rei. Eles viviam na monarquia, gente. Quem que era o rei? Davi, depois o rei Salomão. Então vai ter salmos que eles falam do rei, que Deus dê vitória ao rei, que Deus abençoe o rei. E não só o rei humano, mas também salmos que falam do rei divino. Deus é o rei que governa toda a terra, todos os povos se prostrem diante dele. Salmos reais. E por último, salmos messiânicos, como o Salmo 2, o Salmo 110, são salmos que falam do Messias, aquele que viria, que julgaria, que daria continuidade ao trono de Davi. São salmos de profecias de Jesus. Então, pessoal, vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei aí 8 categorias de salmos. Cada domingo eu quero falar de uma categoria. Cada semana eu quero falar um salmo de uma categoria dessa. Então hoje nós vamos começar na primeira categoria, que é os salmos de louvor. E o salmo de louvor eu escolhi o Salmo 100. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor. Eu começo dizendo o seguinte: o que é um salmo de louvor? É um salmo que nos convida a louvar. É um salmo que nos convida a celebrar. Sabe o que é celebrar? Eu pesquisei no dicionário. Celebrar. Sabe o que é celebrar? No dicionário fala comemorar, festejar. Gente, culto deve ser alegre. O culto deve ser festivo. O culto não é um funeral. O culto não é triste. Infelizmente tem igrejas que você vai que o culto é triste. Parece que todo mundo está bravo. Parece que todo mundo está com cara fechada. Não pode fazer nada, não pode bater palma, não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, não pode celebrar, festejar, aplaudir. Parece que é triste, as pessoas estão fechadas, não, porque Deus quer reverência. Não. Alegria, gente, festa, celebração. Quando a gente vai lá no Congresso Vida Nova, que vai ter agora, a turma se solta lá, aí lá no fundão, 1000 graus começa, pam, 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 a festa vai, todo mundo pulando lá, aí chega no culto, todo mundo parado assim, por quê? Não, porque aqui é a casa do Senhor. Não, irmãos, todo lugar é casa de Deus, todo lugar é celebração, é festa, é alegria, é culto. Celebrai, ou seja, vamos agradecer, vamos louvar, vamos agradecer porque Ele nos tem dado saúde, nos tem dado trabalho, uma família. Vamos ter tantos motivos para celebrar,
comemorar, festejar. O culto é uma festa. O culto é uma festa. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que pode festejar? Sim, a Bíblia fala aplaudir ao Senhor. A Bíblia fala com vivas de louvor. Qual o problema? Qual o problema? Nenhum problema, é bíblico, só ler Salmos. E olha que os judeus, eles eram festivos, eles eram celebrativos, eles dançavam, louvavam, gostavam de uma festa de Páscoa, festa não sei do que, festa do tabernáculo, festa a todo jeito lá. Versículo 2, o culto é um serviço, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabe o que é a palavra culto em inglês? Se você for numa igreja americana, eles não falam culto. Se você vai numa igreja brasileira no Brasil, na porta da igreja tem assim, dias de culto, domingo 9 horas, quarta-feira 7 horas, nos Estados Unidos não é a palavra culto, é service, serviço, eles vão ter lá na placa, os dias de serviço, sabe por quê? Eles entendem, que não é assistir um culto, é prestar um serviço. Lembra como que era no Antigo Testamento? As pessoas iam até o templo e levavam algo, levavam um cordeiro, uma ovelha, uma pomba. Hoje a gente leva o quê? O nosso coração. Nós prestamos um culto, nós prestamos um serviço. Então para de falar assim, eu vou assistir o culto lá na igreja. Você não assiste culto, você vai oferecer um culto. Ninguém assiste culto, você não é um espectador, você está ativo no culto, você está com suas palmas, você está orando no seu banco, aí você está louvando com as mãos levantadas, agradecendo, você está ativo, você está oferecendo a Deus o seu serviço, o seu culto, o seu coração. Meu pai sempre me ensinou uma coisa, eu dizia, pai, vamos no cinema hoje, meu pai dizia, domingo não é dia de cinema, domingo é dia de igreja. O pai sempre falou isso para mim, meu pai sempre ensinou a nossa família, domingo é dia da igreja, então a gente sempre colocava a melhor roupa domingo, e já sabia, não precisava marcar compromisso não, domingo era ir para a igreja. E se chegasse uma pessoa lá em casa, meu amigo, desculpa, mas eu estou no horário do culto, e vamos junto. Tinha esse negócio de ficar em casa, porque tinha visitante em casa. Então, eu não me lembro de faltar em igreja, era frequente, todos os domingos era o dia do culto. Então a gente tem que cuidar com isso, por quê? Porque às vezes a gente pega aquele dia, vamos dizer, no domingo, você acha que o domingo é um dia que você faz o que você quiser, aí domingo você pega, vai para o clube, de manhã vai na piscina, e vai comer churrasco, e fica na piscina até a tarde, quando dá 5 horas, está na hora da igreja, aí vai para casa, toma aquele banho correndo, chega no culto, dormindo, o corpo está cansado, você teve um dia desgastante, você teve um dia que você gastou muita energia, aí você fica dormindo na pregação, ou seja, você não está oferecendo o seu melhor para Deus, você está oferecendo o que sobra. Então, temos que entender isso, você é livre para fazer o que você quiser domingo, mas pense se não está deixando a sobra para Deus, ou seja, se prepare para o culto, dá aquela famosa cochilada, domingo à tarde, recarrega as baterias, chega aqui na igreja bem disposto, feliz, porque agora vai começar o louvor, cante com o coração, cante com sua alma, como diz o cântico, né? Com a sua alma,
agradeça, louve, na pregação, traga uma caneta, um papel, esteja ativo, não passivo, não desanimado, bocejando, com sono, olhando o relógio, nossa, o pastor não para de falar. Entregue o seu serviço para Deus. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Naquela época, na época que esse salmo foi escrito, eles não iam para a igreja, pessoal, todo domingo. Eles iam para a igreja às vezes uma vez no ano, em Jerusalém. Eles esperavam às vezes o ano inteiro para chegar até a festa da Páscoa, e aí eles iam em Jerusalém, e eles iam cantando, e eles iam louvando, e eles iam, nós estamos felizes, porque chegou o dia da gente ir para a igreja. E aí eles cantavam, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizei-lhe o seu nome. Mas por quê? Eles esperavam o ano inteiro. Mas às vezes a gente cai na rotina, todo domingo tem culto, a gente já está acostumado, a gente não dá valor. Sabe aquela coisa assim, quando você viaja, fica fora de casa um mês, por exemplo, quando você volta, você vê seu filhinho, aquela saudade, você vê aquela esposa, a sua esposa dá uma saudade, seu marido dá uma saudade, seus filhos, mas quando você está no dia a dia, parece que é normal, só dá valor quando perde, alguém já disse. É a mesma coisa com o culto, parece que a gente perde o valor de um culto, a alegria de estar num culto, o significado de estar num culto, como é um privilégio. Se você está aqui hoje, você tem um privilégio, porque tem pessoas talvez que queriam estar aqui, não podem por vários motivos, saúde, ou porque não tem transporte, ou porque é um idoso e a família não leva, e não sabe dirigir, ou seja, tem vários motivos, mas você não, você está aqui, isso é um grande privilégio para você. Você pode entrar naquelas portas ali, e você pode oferecer nos seus átrios, que é aqui dentro, o átrio é aqui dentro, você pode oferecer os hinos de louvor, você pode render-lhe graças e bendizer o seu nome. Olha que privilégio. Deus é o nosso Criador, dono e pastor, sabei que o Senhor é Deus, versículo 3, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. 3 coisas aqui bem rápidas. Primeiro, Deus é o nosso Criador. O que fala o texto? Foi Ele quem nos fez. Não somos frutos de uma evolução, não viemos do macaco, fomos criação de Deus, ou seja, Ele merece o nosso louvor. Mas Deus não é só nosso Criador, é o nosso dono, e dele somos dele. E não só dono, mas também o nosso pastor, somos rebanho do seu pastoreio. Olha que privilégio, cantarmos louvor ao Criador, nosso dono e o nosso pastor. Mas o versículo 5 fala também que Ele é bom, misericordioso e fiel, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Primeira coisa, Deus é bom. Deus não é um cara chato, triste, amargurado, que fica lá no céu jogando raios para espantar os homens. Não, Deus não é isso. Deus é bom. Parábola do filho pródigo. Deus é como um pai que aguarda a volta do seu filho maltrapilho. Deus é bom. Mas Ele não é só bom, Ele também é misericordioso. O que é misericórdia? É quando Deus nos trata, não como merecemos, nós não merecemos o perdão, mas Ele nos dá o perdão, isso é misericórdia. E por último, a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, Ele é fiel, de geração em geração, do pai para o filho, do avô para o neto, de Abraão para Isaac, Jacó, José, de geração em geração, Ele permanece fiel, Ele mantém a sua palavra, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta.
e por isso são motivos para agradecer a Deus. Ele é bom, para louvar a Deus, misericordioso e fiel. Eu encerro. Aplicações práticas. A primeira aplicação prática: use a música no seu dia a dia. Então essa semana vamos aplicar o salmo de louvor. Vamos começar amanhã nossa agenda de trabalho. Vamos começar amanhã o nosso dia com louvores, com música. Vamos colocar no nosso carro uma música que fale que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que Ele é santo. Gente, eu gosto de fazer caminhadas e corridas, e eu vou com meu fone de ouvido, ouvindo uma música cristã. E um dia eu estava correndo lá, caminhando, correndo, e ouvindo uma música cristã. E sabe quando a música te pega, e você parece que entra num outro planeta, numa outra dimensão? E aí eu estava lá correndo, fazendo minha caminhada, corrida, um trote, e de repente uma música me pegou assim. A música dizia: o adorem, o adorem. Só dizia isso a música. Ele é santo, Ele é santo. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu cantava, se eu corria, se eu parava. E eu continuava ali. De repente eu levantei uma mão, o adorem. Pouco eu levantei as duas, tomara que ninguém tire a foto aqui de mim. Gente, é uma experiência única. Agora imagine se eu estou no meu fone de ouvido aqui, eu vou cair, beber, tropeçar, levantar, eu vou cair, vou beber, tropeçar, vou levantar, não sei o que. Cara, não ia ter essa conexão com Deus, não ia ter. A Bíblia fala assim: tudo que for bom, que for puro, que for de boa fama, que for agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, no seu fone de ouvido, você tem que colocar músicas de Deus. Sabe o que é? Você sabe o que é pornografia, mas também tem a pornofonia. Pornofonia. Músicas pornográficas. E muitos cristãos escutam, acham a coisa mais normal do mundo. Não, não é normal e nem saudável para a sua vida espiritual. Então, use músicas, agradeça, louve, e por último, faça orações de louvor, ou seja, abra a sua boca para falar com Deus e dizer quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Para de pedir. Sabe o que é pedir? Senhor, eu quero pedir pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu sobrinho, pela aquela pessoa que está grávida. Só pede. Isso não é oração de louvor. Oração de louvor é dizer quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. Jesus, na nossa oração do Pai Nosso, a oração modelo, Ele disse assim: quando vocês orardes, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus mostrou para nós que é uma oração modelo. Não é ficar repetindo aquela oração, é oração modelo, que quando a gente começar uma oração, você tem que começar com louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando você começar uma oração, comece com palavras de louvor, comece com palavras de exaltação, dizendo que Deus é bom, é amoroso, é misericordioso. Tu criaste, Deus, a natureza, o céu, a terra, as nuvens, os pássaros, tu criaste a minha vida. E você vai dizendo então coisas para Deus, que Ele fez, que Ele faz. Para de pedir um pouco. Orações de louvor. Amém?